Salve, salve, torcedor alviverde! Hoje é dia de Libertadores, hoje é dia de jogo muito importante. Mas antes de soltar o vídeo aqui, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, comente bastante porque ajuda muito. E sem mais delongas, vamos lá ver o vídeo. Garantiu o Palmeiras nas oitavas de final, ele fez 3 mudanças. Se a gente pensar no jogo contra o São Paulo no domingo pelo Brasileiro, foram outras 3 mudanças. Mas vamos ouvir o que o Felipe Anderson falou sobre o jogo contra o Bolívar, aí eu complemento com a provável escalação do Palmeiras hoje. Estamos muito felizes, né, pelo desempenho da equipe. Jogadores que também voltaram, estão agregando muito em todos os aspectos. Eu estou feliz também de poder voltar e contribuir, como você comentou, em várias fases do jogo. Então, é alegria e certeza de que estamos fazendo um bom trabalho, de que temos que continuar acreditando nisso, continuar trabalhando sempre dobrado, sempre fazendo algo a mais para poder manter e melhorar e ir crescendo durante a temporada. Então, esse é um dos nossos objetivos em pensar jogo a jogo, preparar bem cada detalhe de cada jogo. Nós sabemos como foi difícil enfrentá-los no último jogo contra eles, então sabemos que vai ser um jogo duro, mas estamos diante da nossa torcida, um lugar em que nós gostamos de jogar, gostamos de atuar, um lugar em que nós nos sentimos apoiados e queremos ficar com esse resultado positivo em casa, na frente dos nossos torcedores, né? Nós iremos dar o nosso máximo, o nosso melhor para garantir essa vitória. Tá aí o Felipe Anderson, palavras para o canal oficial do Palmeiras. E é isso, se o Palmeiras confirmar a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, ele decide o mata-mata até a semifinal em casa, e a gente sabe que isso faz muita diferença na Libertadores, né, Plihal? Eu vou dar uma possível escalação do Palmeiras, porque, como eu disse, é o grande assunto, é a grande dúvida de todo mundo, inclusive de quem cobre o Palmeiras, qual será o time que o Abel vai escolher hoje. Pelo que a gente conversou aí na redação, eu com as pessoas que acompanham o dia a dia do Palmeiras, a tendência é que seja o Everton no gol, a defesa com o Giai ou Marcos Rocha, os zagueiros Gustavo Gomes e Bruno Fux e o Vanderlan na lateral esquerda. Aí os volantes Lucas Evangelista e Emiliano Martinez. Um trio mais avançado que seria o Estevão, o Felipe Anderson, que foi com a TV do Palmeiras, ou o Rafael Veiga no lugar dele, e o Paulinho ou o Facundo Torres, e o Vitor Roque no ataque. Sobre o Paulinho, se ele for titular, é o segundo jogo dele como titular, mas o primeiro no Allianz. Você acha que com esse time dá pra ter noite tranquila aqui contra o Bolívar, Plihal? Pô, mais que tranquilo. Com qualquer time, viu, Valente? Joga o colete pra cima, quem pegar pode jogar. Aí, pensando assim, Quem pegar primeiro joga. eu lembrei até do clássico contra o São Paulo, que entra Maurício, Veiga, o Palmeiras tem um elenco... Evangelista. Evangelista. Até, quem sabe, esse jogo contra o Bolívar pode servir... Felipe Anderson, Vitor Roque. Esse entrar no segundo tempo. É isso, Tá no fraco, intervalo, tá só fraquinho. isso. Tem pouca opção. Talvez o Abel possa utilizar esse jogo para dar minutagem para jogadores que estão voltando de lesão. Marcos Rocha, que inclusive, né, o Giai tá jogando tão bem que ele precisa brigar para voltar a ser titular. O Maurício, o Mike, Murilo, zagueiro. Então, assim... Final de semana tem duelo dos líderes. Exatamente. Então, assim, pensando... Líder e vice-líder. Obviamente, o Abel não quer perder a oportunidade de ser líder geral da Libertadores. Então, um bom resultado hoje é extremamente necessário. Mas por contar com um elenco tão bom, tão positivo, dá para fazer uma rodagem aí nesse elenco, dando oportunidade para jogadores que não vinham atuando. Só uma correção, líder e terceiro colocado, né? O Palmeiras pega o Bragantino no final de semana, no domingo, o jogo em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino é o terceiro colocado, o Flamengo está entre os dois. Jogo bom, se puder descansar, não dá nem para dizer os principais jogadores, mas os que vêm atuando na maioria das partidas como titular, melhor, né? Exato. E esse é um ponto que eu queria tocar, Plihal, porque a gente fala da melhor campanha, lógico que é importante, né, para você decidindo em casa na semifinal, mas tem um outro aspecto também que seria importante, que se o Palmeiras já garante, ele pode colocar o time completamente alternativo contra o Sporting Cristal. Um jogo que vai acontecer entre Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro e Palmeiras. Então, assim, mais do que a questão da melhor campanha, lá pensando na sequência da Libertadores, isso pode ser muito positivo nessa arrancada, porque a gente vai estar falando de reta final do Brasileiro, pré-pausa para o Super Mundial de Clubes. Então, também tem esse aspecto que seria impactante para o Palmeiras nas próximas semanas. E, além de tudo, o Palmeiras tem sorte que o Vaca, que é o grande destaque do Bolívar, está fora, Breila. Só isso.
Mas não é só o Palmeiras que tem sorte, não. O Flamengo, por exemplo, vai jogar com a LDU sem o Brian Ramírez, que é um dos principais jogadores da LDU. Isso daí faz parte. E o Abel é um... E entre nós, né? O Vaca também não ia fazer tanta diferença. Não ia. E assim, o Abel é um cara que também sabe jogar com a sorte, porque faz uma boa gestão de elenco. Na temporada em que tem o melhor elenco do Palmeiras, ele tem usado bem, rodado bem os caras, à exceção do Facundo Torres, que só foi poupado no fim de semana, finalmente. Ele tem dosado muito a minutagem desses jogadores. Então, um técnico competente, com um trabalho longevo, tem uma margem muito maior de manobra do que o Felipe Luiz, que está ainda... É um técnico em afirmação, um técnico que ainda busca uma consolidação de carreira que o Abel já tem no Palmeiras e é obsessivo por primeira colocação. Isso é uma coisa legal. Nas últimas 7 edições, 5 vezes o Palmeiras foi o primeiro na classificação geral. E A assim, última, inclusive, né? Que pegou o Botafogo, né? Que foi segundo colocado. E Tem até essa oitavas, também, né? né? Se o Mengão passar, você pode ter a melhor campanha no geral tal, e já trombar, porque é sorteio de cara com o Flamengo nas oitavas. Exato, e até no Paulista, o Palmeiras tem esse tipo de comportamento, né? De lutar até o final pela primeira colocação. Nesse ano não deu ironicamente, o Palmeiras foi perder em casa o primeiro jogo para o Corinthians, fez um jogo duro, igual ali, muito competitivo na arena, mas acabou perdendo a possibilidade do tetracampeonato paulista. Mas, de fato, é um trunfo para o Palmeiras decidir em casa. Mesmo tendo sido eliminado pelo Botafogo no ano passado, no Allianz o Palmeiras competiu e até o final lutou pela última bola, pela classificação. Então é algo, duas coisas positivas, né, desse Palmeiras do Abel. A obsessão por ser primeiro sempre e a boa gestão que o Abel tem feito do elenco nessa temporada, do ótimo elenco que tem nas mãos. Valente, antigamente, quando as vendas de ingresso não eram online, você chegava ali na bilheteria do estádio, perguntava pro bilheteiro, e aí, como é que tá o movimento? Ah, tá fraco, tá bom, tal. Hoje, a expectativa, com a coisa já tão resolvida pro lado do Palmeiras, a expectativa é de público grande ou mais ou menos? Não, Plihal, pelo contrário, público grande, e até aconteceu algumas situações curiosas enquanto a gente estava aqui aguardando para conversar com vocês. Muitos torcedores encostam um carro aqui na lateral, aqui quase perto das bilheterias do Allianz Parque, e perguntam se tem ingresso. Tem alguns torcedores que ainda acreditam que é possível comprar ingressos na bilheteria, eles vêm e perguntam, e aí quando algum funcionário ou alguém aqui que está trabalhando na organização do evento diz que não tem, que não vende ingressos na bilheteria, só vende online para o sócio avante, a frustração é enorme, porque você vê que tem muita gente ainda que tem aquele prazer de vir, de comprar, de ter até o ingresso físico na mão. Pelo que eu consegui conversar aqui, a expectativa é sim casa cheia, é o Palmeiras voltando para o Allianz, faz ainda mais um jogo no Allianz nessa fase de grupos contra o Sport Cristal. E só para acrescentar uma informação ao que o Donk disse, né, que ele falou que seria importante ganhar hoje para talvez preservar os jogadores contra o Sport Cristal no dia 28, entre os jogos de Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileiro, tem um outro detalhe que o Abel está também cuidando nesse planejamento. Exatamente hoje o Palmeiras está a um mês da estreia no Super Mundial de Clubes. E a ideia do Abel é não ter ninguém no departamento médico. Por enquanto, Falar em classificação, que já aconteceu para o Palmeiras, mas pode ter a melhor campanha geral dessa fase de grupos da Libertadores. Edu Dracena, a sua vida é melhor que a nossa normalmente. Bom dia, Renata, bom dia a todos. É claro, a gente está vivendo um bom momento. A gente sabe que é um jogo hoje difícil. Eu acho que o Abel hoje vai dar mais oportunidade para aqueles jogadores que não estão jogando realmente, mais minutagem, até mesmo para jogar no domingo no Campeonato Brasileiro. Então, calma. Eu não tô calma, Abel, nem você pedindo, não adianta, viu? Tô nervosa, mas é por outro motivo, não tem nada a ver com o Palmeiras. Deixa eu ver se ele tá calmo, leve, tranquilo ou ansioso. Ronaldo Giovanelli, aquele bom dia pra você, Corinthians... Salve, salve, torcedor alviverde, aqui é do canal Palmeiras News, e agora acabamos de reagir o programa Jogo Aberto, acabamos também de reagir o programa da ESPN, na qual falou bastante sobre o momento, ou sobre o atual momento na qual o Palmeiras vive. O Palmeiras vive um momento muito importante, muito bom. O Palmeiras hoje encontra-se na liderança do Campeonato Brasileiro, encontra-se com uma vantagem na Copa do Brasil contra o Ceará, e na Libertadores está invicto. Joga hoje pela Libertadores. O jogo vai ser muito importante, porque já está classificado, ou seja, vai ter como dar oportunidades àqueles jogadores que estão treinando e não vêm tendo tanta oportunidade.
porque é muito importante que esses jogadores tenham ritmo de jogo, porque como o calendário é muito grande, é importante que eles tenham, porque ocorre muitas lesões e tudo mais, é sempre bom ter alguém à altura ali para sair do banco. E o Palmeiras hoje tem um excelente banco de reserva, é um jogador que é um banco que pode entrar e responder à altura do que estava titular. Isso é muito importante porque a maioria dos times só tem jogador para um tempo. Sabemos que no segundo tempo existe um desgaste e quando substitui, quando troca, não tem aquela mesma pegada, o jogador que entra não é à altura, então é muito importante ter um banco de reserva. O que falar hoje sobre o jogo contra o Bolívar, jogo em casa, jogo muito importante. Logo após esse jogo, a equipe do Palmeiras vai mirar toda a sua energia para o Brasileirão novamente, na qual ainda é líder, vai enfrentar a equipe do Bragantino, que hoje encontra-se na terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. Lembrando que o Palmeiras hoje tem 19 pontos. Logo atrás vem o Flamengo e terceiro colocado o Bragantino. Esses três estão na linha de frente ali, estão brigando diretamente. Porém, esse jogo é fora de casa e depois o Palmeiras volta a jogar em casa pela Copa do Brasil contra a equipe do Ceará. Vai ser um jogo muito importante na quarta-feira, dia 22 de maio. É um jogo que vai mudar tudo, porque o Palmeiras não é um time que atualmente briga só por um campeonato. O Palmeiras quer brigar por tudo e principalmente focar e ter todo mundo em condições para brigar pelo Mundial. Um título que o Abel ainda não tem. Percebemos que ele está visando muito esse campeonato, porque ele falou que dá para entrar assim à altura, ainda mais agora com o trio entrando em plena forma, como é o Vitor Roque, o Paulinho, como também o Estevão. Não menos importante, né? Não podemos esquecer do nosso Estevão, que vai ficar só até o Mundial. Então temos que aproveitar bastante esse jogador, aproveitar bastante esse entrosamento, porque se o Palmeiras conseguir esse título, vai ser um título inédito. Então a gente tá com tudo, o Abel quer muito cravar isso para marcar de vez seu nome na história do Palmeiras. Existem rumores que a Leila Pereira quer renovar com o Abel. Ela fez questão de falar isso, inclusive no seu mandato. Uma das coisas que ajudou muito na reeleição dela foi que ela cravou que ela brigaria sempre para que o Abel continuasse. A gente percebeu um certo desconforto quando começou a rolar o nome do Abel na seleção brasileira, porém, atualmente sabemos que não vai mais acontecer, porque já fechou com o Ancelotti. Então, tudo é possível. O empresário do técnico já encontra-se no Brasil, então já está tudo certo para começar as tratativas, porém, até o Mundial sabemos que devemos poupar energia, não precisamos ficar pensando bastante em relação ao período antes, que antecede o Mundial. Devemos focar nos campeonatos brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, para que a gente chegue no Mundial com toda a força e com todo mundo em dia e sem lesão. Quero saber de vocês o que vocês estão achando do atual momento do Palmeiras. Peço que vocês comentem bastante, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e sem mais delongas para também o vídeo não ficar longo. Até a próxima.